Fala galera, professor Anderson Pinheiro aí na área e vamos para nosso primeiro simulado aí da banca IDECAM, né? Lembrando que esse vídeo aqui é o primeiro de uma sequência de vídeos, né? Em que eu farei aí a correção de provas da banca IDECAM. Então, se essa banca organizadora ela vai organizar o seu concurso, esse vídeo é para você. Então vamos lá para o nosso primeiro simulado, tá? Simuladozinho aí com 10 questões. Como você pode observar, né, nesse primeiro simulado que a gente tem aí, ele já começa com um texto. Caso você não tenha esse simulado aí, o arquivo, né, em PDF, você pode clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo e baixar, né, esse PDF aí para que você possa acompanhar aqui comigo a correção desse simulado, dessa provinha aqui, que inclusive é uma prova de 2025, ok? Prova aí realizada este ano, ok? Então vamos lá para falar um pouquinho, tá, a respeito do padrão da IDECAM. Como vocês podem observar, né, esse título aqui desse texto, ele fala da diversidade linguística no Brasil e reflexos de uma sociedade plural. Bom, no primeiro momento, o que eu quero atentar para você, candidato? Seguinte, geralmente as provas da IDECAM, ela começa com um texto e aí logo após esse texto, ela faz questões de compreensão ou interpretação textual a partir do texto que vocês leem. No caso específico dessa prova, o candidato ele não vai precisar ler esse texto, interpretar esse texto, ou muito menos compreender esse texto, porque a gente não vai ter nesta prova específica nenhuma questão de interpretação ou compreensão textual. A Banca IDECAM muitas das vezes faz isso para poder, na verdade, atrasar um pouco o candidato na hora da prova. Tá? Então é normal, às vezes, a gente estar fazendo uma prova, pegar um texto e começar a ler. Aí a gente faz aquela leitura de reconhecimento e aí lê de novo o texto para poder fixar melhor as ideias que esse texto carrega, mas quando vai fazer de fato a prova, não tem nenhuma questão de interpretação. É o que acontece aqui com essa prova aqui. Primeira dica que eu dou, se você observar, ó, quando a gente vai passando aqui as questões, a questão 1 ela fala de novo acordo ortográfico, a questão 2 ela fala da utilização de vírgula, a questão 3 ela fala da utilização de pronomes, ou seja, classes gramaticais. A 4 ela fala de transitividade e assim por diante. Vocês vão observar que a gente vai fazer da questão 1 até a 10 só questão de gramática. Ela não vai cobrar aí nenhum tipo de interpretação, ok? Então vamos prosseguir aqui na nossa análise, né? Para a gente poder dar início aqui, tá? Então a gente não lê o texto, obviamente a gente não quer perder tempo, e vamos logo para a questão de número 1. Número 1 diz o seguinte: no Brasil, influências indígenas, africanas e europeias se misturam ao longo dos séculos. Assim como em europeias, o acento gráfico caiu em desuso no termo destacado em. Então, olha só. Primeiramente, essa questão ela vai trabalhar uma regra, né, de acentuação gráfica que diz respeito aos ditongos abertos. Tá? Então, é uma regrinha que ela vai trabalhar os ditongos abertos. Uma regra aí que, de fato, ela é até bastante conhecida, tá? Então, são os ditongos abertos. Bom, olha só. Quais são os ditongos abertos que a gente tem aqui no português, tá? São 3 ditongos abertos. A gente tem o ditongo ei, né? Ditongo ei. A gente tem o ditongo oi e a gente tem o ditongo ei. El, né? Desculpa. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente retomar.
Beleza. Então vamos lá refazer aqui. Então vamos lá. Ditongos abertos. Beleza? Essa regra ela sempre vai dizer a respeito de 3 ditongos. Ditongo EI, o ditongo OI e o ditongo EL. Beleza? Sempre esses 3 ditongos aí. E aí o que a gramática vai falar? Olha, todas as vezes em que esses ditongos eles vierem no fim da palavra, eles serão acentuados. Ou seja, todas as vezes que eu tiver esses ditongos na última sílaba de uma palavra, a gente vai acentuar. Como é o caso, por exemplo, ó, de papéis. Em papéis, o que você vai observar? É o ditongo aberto EI na última sílaba. Então, eu vou acentuar. Mesma coisa, ó, herói. Em herói, é o ditongo aberto OI, que também está na última sílaba. Então, eu vou acentuar. E troféu é o ditongo aberto EL, na última sílaba. Então, eu também vou acentuar. Ok? Então, ó, troféu, ditongo aberto EL. Pensa comigo, se eles estão na última sílaba, é porque eles estão numa palavra oxítona. Beleza? E também, quem vai seguir esta regra? Sempre os monossílabos. Os monossílabos. Então, olha só, palavras que têm uma sílaba e terminam com oi, el ou el, né? A gente também acentua. Então, por exemplo, ó, a palavra réis. Em réis é o ditongo aberto ei. Então, a gente vai acentuar. Ok? Por exemplo, na palavra dói, né, um monossílabo, então também a gente acentua. E na palavra céu, também a gente vai acentuar. Ok? Então a gente sempre usa esses ditongos acentuados nas palavras oxítonas e nos monossílabos. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, a palavra espanhóis, perceba que aqui é o ditongo aberto oi, na última sílaba de uma palavra, numa palavra oxítona. Então, eu tenho que acentuar, né? Tem que colocar o acento. Então, o acento aqui, ele não caiu em desuso, tá? Ele permaneceu. Em mês, que é o plural de mel, né? Aqui eu também tenho o ditongo ei, ó, no monossílabo. Então, eu vou acentuar. Chapéu é o ditongo aberto el, numa oxítona. Então, eu vou acentuar. Coronéis é o ditongo aberto es numa oxítona. Então, eu também vou acentuar. Então, não é letra C, nem letra D, nem letra E. Né? O nosso gabarito aqui, ele fica letra A. Né? Ou seja, por que letra A? Porque na palavra heróico, né, a gente teve uma modificação aí do novo acordo ortográfico. Né? Todas as vezes em que a gente tiver o ditongo ei e o ditongo oi em palavras paroxítonas, eles não são mais acentuados. Né? O que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a penúltima sílaba tônica. Então, olha só, quando a palavra é oxítona, a última sílaba é tônica. Quando é paroxítona, penúltima sílaba é tônica. E quando é proparoxítona, a antepenúltima sílaba ela é tônica. Então, quando eu pego aqui heróico, ó, e a gente vai separar, ó, heróico, né? O que eu tinha aqui antes do novo acordo? Eu tinha um acento aqui. Só que heróico, ó, a sílaba tônica não é esta aqui, não é a penúltima sílaba. Então, heróico, ó, é o ditongo aberto oi numa palavra paroxítona, tá?
Então, o que vai acontecer com o heróico? Automaticamente ele vai perder o acento. O acento aí ele vai cair em desuso. A mesma lógica que eu tenho para heróico, eu também tenho para a palavra ideia. Então, ideia, ó, ideia. A gente tinha um acento aqui, ó, nesse ditongo. Né? O ditongo aberto é e numa palavra paroxítona, então também perdeu o acento. Portanto, gabarito, letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Acerca das vírgulas que eliminam o período em evidência, aponte a alternativa correta. Então, nessa questão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aqui separar as orações. Então, eu tenho assim, ó, vindas de Portugal no século XVI. Ok? Segunda oração, a língua portuguesa sofreu alterações. Ok? Terceira oração, quando chegou em território brasileiro. Então, a primeira coisa que eu preciso ver aqui é entender que esse período ele é um período composto por 3 orações. Por 3 orações, ok? E aí vamos analisar a relação da oração 1, ok? A relação da oração 1 para a oração 2. Vamos ver que entre a oração 1 e a oração 2 eu não tenho nenhum conectivo, tá? Eu não tenho nenhum conectivo. E aí vamos entender o seguinte. Quando a gente fala assim, ó, vindas de Portugal no século XVI, a língua portuguesa sofreu alteração. Então, a língua portuguesa sofreu alteração quando veio de Portugal no século XVI. Né? Então, ela sofreu alteração quando? Quando ela veio de Portugal. Então, se você observar, ó, esta primeira oração, ela funciona como um adjunto adverbial da segunda oração. Ela é uma oração adverbial, porque ela indica o momento em que a língua portuguesa sofreu alteração. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma oração adverbial. Tá? Isso aqui é uma oração adverbial. Então, sendo assim uma oração adverbial, o que vai acontecer? Se essa oração ela veio aqui antes da sua principal, que é a oração principal, é essa aqui. Ok? A oração principal é essa aqui. Se ela veio antes da sua oração principal, né, a vírgula ela tem que ser obrigatória. Ok? Então, a vírgula aqui é obrigatória. Mas, se a oração adverbial ela vem depois da sua principal, porque se você observar, esta principal aqui ela tem 2 orações adverbial. A primeira, quando vinda de Portugal, e a segunda, ó, quando chegou no território brasileiro. Olha o quando aqui, ó. Só que a primeira não tem conjunção, a segunda tem conjunção. Mas isso aqui é uma oração também adverbial temporal. É aquela oração que traz ideia de tempo. Ok? Temporal. E aí ela agora veio depois da sua principal. Quando ela vem depois, com conjunção, ó, a vírgula ela fica facultativa. Então significa que a vírgula número 2 eu posso tirar e eu posso colocar. A vírgula aqui número 1 não, porque essa adverbial ela veio antes. Sempre que a adverbial ela vem antes da sua principal, a vírgula é obrigatória. Então, se eu falo assim, ó, os alunos saíram quando o professor chegou. Os alunos saíram em que momento? Quando esse professor chegou. Essa oração é uma adverbial temporal. Se eu pegar essa oração e jogar para o início do período, a vírgula vai ser obrigatória, né? Ou seja, quando o professor chegou, vírgula, os alunos saíram, tá? Então, vamos lá. Em 2, né, é obrigatória em decorrência da oração adverbial que se inicia. Então, vamos lá. Ó, desculpa, né? Em 1, né? Em 1. Então, a vírgula em 1, olha aqui, ó. Vírgula em 1, ela é recomendada
por força da oração subordinada adverbial que antecede a sua principal. Gabarito, letra D, ok? Beleza, questãozinha tranquila aí de pontuação. Vamos para a próxima. Próxima diz o seguinte: o Brasil é um país rico em diversidade cultural e o mesmo se reflete em sua língua, né? Então a gente vai observar que nesta questão aqui, a banca basicamente ela vai trabalhar os sentidos deste vocábulo aqui, que é o vocábulo mesmo. E aí vamos lá, esse vocábulo mesmo que está aqui, ele pode, de fato, ser classificado como um pronome. Beleza? Como um pronome. Sendo classificado como um pronome, ele sempre vai ser equivalente a este pronome aqui, ó, ele ou ela. Então, eu posso substituir esse mesmo por ele ou ela. E esse mesmo, ele também pode funcionar como um advérbio. E aí, funcionando como um advérbio, ele sempre vai ficar ali pertinho do verbo e ele pode ser substituído por essa expressão aqui, ó, de fato. Ok? Então, eu falo assim, ó, Paula estuda mesmo. Ok? Paula estuda mesmo. O que eu posso tirar a conclusão desse mesmo aqui? Eu posso falar que a Paula, ela estuda de fato. Ok? De fato. Então, significa que esse mesmo aqui, ele está funcionando como um advérbio. Ele é um advérbio. E aí a gente vai observar o seguinte, que esse mesmo aqui do enunciado, ele não funciona como um advérbio, mas sim como pronome. Por quê? Porque eu posso trocar por ele ou ela. Então eu falo, o Brasil é um país rico em diversidade cultural e ele se reflete claramente em sua língua. Beleza? Então a gente consegue aí tranquilamente substituir pelo mesmo, né? Uma dica para você aí que, né, que está na batida de prova, tá? Mais uma dica. Além de poder substituir pelo mesmo, você vai observar que o mesmo, quando é pronome, ó, ele vem acompanhado de artigo. Tá? Artigo. Beleza? Então vamos lá. Gabarito aqui pra gente é gabarito, letra C. Olha aqui, ó, pronome, ok? Então vamos lá, próxima questão, questão de número 4. Atente-se à regência do verbo demarcado a seguir, de modo a assinalar o item correto. Então o verbo assinalado aqui, ó, ele é o verbo promover. E aí é uma questão fácil, porque essa questão aqui, ela só quer saber, de fato, a transitividade do verbo promover. Então, quem promove, promove alguma coisa, promove alguém. Esse verbo aqui ele é um verbo transitivo direto. E aí, o que eu vou promover aqui? Primeiro, eu vou promover a empatia, que é o meu objeto direto. E tá vendo esse E aqui? Esse E, como vocês bem sabem, ele significa adição. Então, ele sempre vai adicionar termos da mesma função sintática. Então, se aqui eu tenho um objeto e aqui eu tenho um E, significa que esse E vai adicionar mais um objeto direto. Tá vendo? Mais um objeto direto. Então, a gente promove a empatia e o respeito às diferenças, ok? Portanto, aqui, ó, o nosso gabarito, moleza, moleza, é letra E. É transitivo direto
cujo objeto direto é o trecho empatia e respeito às diferenças. Beleza? Questão tranquilaça aí da banca IDECAM a respeito de transitividade verbal. Questão 5. Logo, as diferentes variações linguísticas foram influenciadas por fatores históricos e sociais. A partir da estrutura oracional do texto, é verdadeiro o que se escreve no item. Então, você vai observar que é uma questão que ela vai trabalhar, né, as vozes verbais. Né? Vai trabalhar as vozes verbais. E voz verbal, a gente tem de 3 tipos. Eu tenho uma voz que a gente chama de ativa. Eu tenho uma outra voz que nós vamos chamar de passiva, que é a que mais cai na banca IDECAM, é a voz passiva. E eu tenho uma terceira voz, que é chamada de voz reflexiva. Reflexiva. Voz ativa é aquela voz em que o sujeito pratica a ação. Voz passiva é a voz em que o sujeito sofre ação. E reflexiva, o sujeito pratica e sofre essa ação ao mesmo tempo. Aqui no período, ele já começa com um logo. Esse logo aqui, ele é apenas uma conjunção conclusiva. Apenas isso. Significa que esta oração ela está concluindo alguma coisa que veio lá do texto. Beleza? Mas vamos lá. O meu verbo está aqui, ó. Foram influenciadas. E aí a gente pergunta, o que foi influenciada? Resposta, as diferentes variações linguísticas. Isso aqui é o sujeito da minha oração. Ok? Isso aqui é o sujeito da minha oração. Esse sujeito, ele sofre a ação, tá? É um sujeito que sofre a ação. Então, você pode observar que, de fato, ele é um sujeito paciente. Se ele é um sujeito paciente, a voz da minha oração, ela não pode ser ativa, beleza? Não pode ser ativa. Então, a gente já cortaria aí letra A e letra C, ok? Bom, numa voz passiva, quem é que pratica a ação? Quem pratica a ação não é o sujeito, mas sim o agente da passiva. Então, quem é que, na verdade, está influenciando essas variações linguísticas? São os fatores históricos sociais. Então, olha aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó, é o meu agente da passiva. Beleza? Esse é agente da passiva. Ok? Então, essa voz passiva, ela é uma voz passiva analítica. Tá? Como que eu sei que ela é analítica? É só você olhar para o verbo. A analítica, ela sempre vai formar locução verbal. Então, ela se forma com o verbo ser, ó, aqui é verbo ser no passado, mais um verbo VTD ou um verbo VTDI. Quem influencia não influencia alguém ou alguma coisa é um verbo VTD. Então, quando eu junto o verbo ser com esses dois verbos, eu formo uma voz passiva analítica, né? Por quê? A voz passiva sintética, como diz aqui na letra E, é aquela voz passiva que obrigatoriamente ela precisa desse camarada aqui, ó, que é o pronome ser, que a gente chama de PA, que é pronome apassivador do sujeito. Então, letra E tá fora, beleza? Letra D tá falando que a estrutura é passiva analítica, tudo bem, e o agente da passiva está implícito. Implícito é aquilo que não aparece na oração. Então, esse agente da passiva ele está implícito? Não, ele está aí na oração. Ele está, ó, explícito. Portanto, o nosso gabarito, ok, é letra B.
Então, o nosso gabarito aqui, letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Algumas classes de palavras assumem funções de elementos conectores. Assim sendo, os vocábulos realçados a seguir desempenham função conectiva de. Então vamos lá, né? Deixa eu sublinhar aí que no material de vocês está sublinhado, mas aqui não, tá? Então vamos lá. Meu que aqui e esse que aqui. Bom, IDECAM, ela é uma banca que adora a palavra que. Ela cobra muito a palavra que. Mas a gente já sabe que tem um que em língua portuguesa que a gente vai chamar de conjunção integrante. E aí a conjunção integrante, ela é sempre equivalente à palavra isso. Ao contrário, a gente tem outro tipo de que é o tal do pronome relativo. E o pronome relativo eu sempre vou substituir por o qual ou a qual, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui, nesse primeiro momento. Quando eu falo que demonstram que a língua não é estática, eu posso tranquilamente falar que demonstram isso. Se eu conseguir substituir por isso, esse ser aqui, ó, é uma conjunção integrante. Próxima, o português faz parte da família de línguas que se originou. O português faz parte da família de línguas as quais, tá vendo? Se originou. Então, esse quezinho aqui ele é um pronome relativo. Então, conjunção integrante e 2, pronome relativo. Nosso gabarito aqui só pode ser letra D, ok? Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: a partir do processo de acentuação gráfica da língua portuguesa, é correto que se afirma sobre as palavras enumeradas a seguir na alternativa. O português faz parte da família de línguas que se originou do latim, a qual chamamos de família latina ou românica. Então, só fazer uma marcação aqui românica, né, que era para estar negritado também. Vinda de Portugal no século XVI, a língua portuguesa sofreu alteração quando chegou no território brasileiro. Então, uma questão super tranquila. Ela só vai te perguntar, né, se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, né? Para isso, né, o que você pode fazer aqui, ó? Né? Vamos tentar, né, esquematizar de uma vez. Eu tenho palavras proparoxítonas, né? Eu tenho palavras. Opa, errei aqui. Paroxítonas. Paroxítonas. E eu tenho palavras oxítonas. Ok? Então vamos lá. Botar aí a primeira palavrinha, é a palavra línguas. Então a gente separa assim, ó. Línguas. Beleza? Perceba que a tonicidade de línguas está aqui. Então, línguas é paroxítona. Ok? Línguas é paroxítona. Agora, vamos pegar aqui, tá, a palavra século. Tá? A palavrinha século. Então, vai ficar, ó, século.
Você vê que pela tonicidade da palavra século, olha o que aconteceu aqui, ó. Palavra século é uma palavra proparoxítona. Olha onde caiu a acentuação. Na antepenúltima sílaba. E a gente tem aqui a palavra românica, né? Românica. Então você pega sempre as 3 últimas sílabas, né? São elas que me interessam. Então o ro tá de fora. Ó, românica, né? Olha aqui onde está a acentuação de românica. Também aqui. Então, língua paroxítona, século e românica, proparoxítona. Então, vamos lá. 2 e 3, né, são paroxítonas e 2 e 3 são proparoxítonas e 1 é paroxítona. Então, o nosso gabarito aqui só pode ser, vamos botar aqui, letra C. 2 e 3 são proparoxítonas, porque os outros aqui não vão bater, ok? Questão mole, fácil. Próxima, essa é interessantíssima. O excerto ressaltado entre aspas a seguir lê-se século XVI. Da mesma forma, em respeito à norma culta, lê-se corretamente o numeral destacado em vindo de Portugal no século XVI. A língua portuguesa sofreu alterações quando chegou, né, em território brasileiro. Bom, vamos lá. A gente tem 2 classes de numeral, né, que são os numerais cardinais, ok? E os numerais ordinais. Os ordinais. Numeral cardinal são aqueles que a gente já conhece do dia a dia. 1, 2, 3, até o infinito. Numeral ordinal é aquele que indica uma ordem. Então aqui eu tenho primeiro, aqui eu tenho segundo, e aqui eu tenho terceiro, e assim por diante, tá? E assim por diante. O que vai acontecer? Quando a gente tem figuras, né, como um papa, papas sempre tem, né, mais de um. Morre um, vem outro. Ó, rei, beleza? Rei. A gente, por exemplo, pode ter uma obra. Beleza? A gente pode ter, por exemplo, um capítulo. Capítulo. A gente pode ter, por exemplo, um século. E por aí vai. E aí, quando a gente quer atribuir um numeral para indicar, né, que papa é esse, que rei é esse, que obra é essa, ou que capítulo é esse, que artigo é esse, que século é esse, até o 10º, então até o 10º, beleza? Você sempre vai usar o ordinal. Sempre vai usar o ordinal. Até o 10º. Passou do 10º, tá? Você começa a utilizar aqui os cardinais, ok? Então, por que aqui, tá, é século XVI? Porque passou de 10, né? Até o 10º eu uso o ordinal. Como passou de 10, eu tenho que usar o quê? Século XVI. Aqui na letra A, eu tenho tomo 10º.
né? O que é um tomo? Você que está curioso aí, um tomo. Um tomo, ele é um conjunto de obras. Uma espécie de uma coletânea, um conjunto de obras. Isso é um tomo. Então, olha só, o tomo é o 10º. Até o 10º eu uso aqui o quê? O ordinal, ok? Agora, olha aqui, canto. Canto 8 existe? Não. Não chegou no 10º, está abaixo de 10, então tinha que ser canto 8º. Aqui eu tenho que usar o ordinal, tá? Artigo 7, não. Artigo 7º. Se é abaixo de 10, uso o ordinal. Decreto 9, não. Decreto 9º. E capítulo 11º, não. Passou de 10, usa cardinal. Então é capítulo 11, ok? Portanto, nosso gabarito aqui, gabarito letra A, ok? Uma questão aí interessante, né, de uso de numerais, né, que a gente precisa se atentar, ok? Então vamos lá para a questão 9. Questão 9. Em se tratando de função desempenhada pelas conjunções destacadas na passagem que se segue, bem como no conjunto textual em que se insere, assinale a alternativa correta. Portanto, discutir variação linguística nas escolas e nos demais espaços sociais é essencial para promover a empatia e o respeito às diferenças, ao entender que cada modo de falar é uma expressão legítima de cultura e de identidade. Aprendemos a valorizar a pluralidade do português brasileiro. Assim, a língua deixa de ser uma barreira e se torna um ponto de união entre os diversos povos que formam o Brasil, tá? Então ele só está te pedindo a classificação dessas conjunções aí, tá? Aqui é mole, porque é só você, de fato, conhecer o grupo das conjunções conclusivas. As conjunções conclusivas são aquelas que carregam a ideia de conclusão. Então, a mais conhecida, né? A gente tem aqui o portanto, ó, o logo, o por isso, beleza? Além do por isso, você tem um então. No então, você tem um assim. Tá? Você tem essa aqui, ó, o por conseguinte. Né? Por conseguinte. Você tem o pois. E aí, o pois, para ser conclusivo, ele só pode ser deslocado. E ainda tem, ó, destarte e dessarte. O destarte e o dessarte é quando você quer falar dessa maneira, desse modo, de um jeito mais bonito, ok? Portanto, aqui nessa questão não teve muito segredo não, né? Ambas indicam conclusão, tá? São conjunções conclusivas, ok? Então vamos lá para a questão de número 10. É uma questãozinha aí de crase, né? Mas adaptável às características de seus falantes, a analogia ao uso correto de crase na passagem anterior. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase também se grafa conforme as regras da norma padrão, né? Um macete que a gente tem aqui para as questões de crase é o seguinte: todas as vezes
que eu tiver uma palavra feminina, para eu saber se antes dessa palavra feminina há uma crase, eu troco pelo masculino. E aí, se no masculino aparecer um ao, significa que no feminino vem com crase. Caso contrário, se eu tiver uma palavra feminina e trocar essa palavra feminina por uma masculina e ocorrer um o, significa que no feminino não haverá crase. Por isso que a gente brinca com aquela célebre frase, né? Latiu no masculino, né? Ó, crase no feminino. Ok? Então, olha só. Agradeci a ela eu vou trocar por quê? Por a ele. Então, agradeci a ele. O meu A virou um AU? Não. Ó a latidinha, ó. AU não vira. Então, aqui não tem crase. Então, letra A não é. Refiro-me àquele colega da faculdade. Como que a gente faz para saber se o aquele ou aquela ou aquilo ele tem crase? A gente vai trocar por este, por esta e por isto. Então, antes do este, tem que aparecer um A. Antes do esta, também tem que aparecer um A. E antes do isto, tem que aparecer um A também. Então, tem que ficar assim, ó, a este, a esta e a isto. E se não aparecer um A, o aquele, o aquela e o aquilo, não vai ter crase. Então, quando eu falo que refiro-me àquele colega da faculdade, refiro-me a este colega. Apareceu um Azinho aqui, ó, a crase está correta. Portanto, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B. Beleza? Vamos ver aqui a letra C para a gente eliminar as possibilidades. Perguntei a esta moça aqui e não a você. Troca moça por moço, vai ficar perguntei a este moço. Beleza? Vê que o A não virou um AU. Então, essa crase aqui não existe. Então, letra C não tem crase. Letra D também não vai ter crase porque ele é um pronome masculino. Né? No masculino não vai ter crase. Só vai ter crase no masculino quando tiver subentendida a expressão a moda de. Por exemplo, churrasco a Oswaldo Aranha. É a moda de Oswaldo Aranha. Um gol a Pelé. É a moda de Pelé. Caso contrário, você não vai ter crase aí antes de masculino. A não ser que você coloque aí com o pronome, né, aquele. Né? Pronome demonstrativo. Então, letra E, ok? Tá fora. E a letra D, né? E a letra E, na verdade, é a mesma coisa que está na letra C. Só trocou o pronome. Botou um pronome demonstrativo de segunda pessoa. Ah, esse moço. Então, eu troco aqui, ó, eu vejo que o meu A não virou AU, logo também não vai ter crase, que me confirma aí que a letra B é a minha opção correta. Beleza, galera? Então, essa aí foi a nossa correção de hoje. Como eu falei, né, a gente ainda vai, né, fazer uma sequência aqui de correção de provas. Essa foi a primeira. Então, para você que ainda não me segue lá nas redes sociais, ó, só colocar lá no Instagram Língua Interativa, tá? E poder me seguir, porque lá eu dou todos os avisos a respeito de vídeos novos que eu venho aqui porventura colocar, simulados e aulas, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo simulado.